Bem-vindo ao nosso semanal Coffee and Think. Bom dia, Bocato. Bom dia, Evandro. Um prazer aqui estar com vocês novamente. E, bom, hoje eu vou abrir, queria aproveitar, recordar o nosso Coffee and Think da semana passada, onde eu acabei fazendo um comentário sobre o tema do uso e a posse, né? Eu acho que esse tema, essa relação uso e posse, eu acho que ela cada vez mais com esse mundo, podemos assim, moderno que a gente vai entrando, principalmente agora com tudo que vem acontecendo no aspecto da crise sanitária, com relação à própria economia, tudo que vai acelerar, eu acho que essa relação ela vai começar a cada vez mais ganhar mais força, com novos agentes, com o evento das startups que estão aí colaborando para que sempre tenha uma inovação em alguns processos, né? Então, eu queria deixar aqui uma pergunta, a gente podia começar pelo Bocato, depois ir para o Evandro, para ver qual é o entendimento, qual é a visão, principalmente nesse mundo principalmente da psicanálise, qual é a interpretação que a gente consegue ter e, obviamente, sempre pensando que isso, em algum momento, não é uma ruptura, né? Não é ou um ou o outro, né? Mas que sim, em alguns negócios pode ser que essa relação transforme, ajude a transformar e passe a ser, inclusive, ter uma tendência, principalmente, não somente de hábito de vida, mas também de consumo, né? Então, eu queria passar essa palavra para o Bocato para a gente depois gerar um debate aqui interessante a respeito. Muito obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Aqui eu estou em São Paulo, Brasil, né? Parte da tarde também. E essa provocação ela é interessante. Nesse momento, ela é muito mais interessante, porque a palavra uso e ser proprietário, ser dono, ela tem uma conotação claríssima do início. Como psicanalista, o que a gente analisa quando se pensa em uso e se pensa em propriedade? Temos que ir para o objeto dessa história. Se a gente definir claramente o objeto do que nós estamos falando entre uso e ser dono, esclarece. Por quê? O primeiro objeto da natureza humana chama-se seio materno. Por quê? Porque é o seio materno que dá vida àquele ser que está acabando de chegar para fazer parte da humanidade. Então, se esse bebê ele crescer se sentindo proprietário daquele seio, na fase da adolescência, ele vai ser também dono da mãe. Ele pode chegar numa idade já adulta querendo continuar sendo dono da mãe. E o que seria esse ser dono da mãe? Seria não participar de uma vida de crescimento, porque o objeto dele se fixa em alguém que vai prover para o resto da vida. Então, o grande problema que eu vejo para a gente pensar no que nós queremos para a nossa existência é enquanto entender que o primeiro objeto, né, ele existe para uso e não para ser propriedade de ninguém. Até porque depois de algum tempo a mãe tem que ter a vida dela de volta. Bom dia a todos aqui, Evandro, do Canadá, em Edmonton. É muito importante esse tópico. Eu acho que a palavra ajuda a explicar muito do que está acontecendo no mundo, né, Fábio? E o que o Bocato coloca aí esse primeiro prazer, né, que gera um circuito na nossa mente, um circuito de memória, né, um prazer de eu estar utilizando ali, né, até no momento inicial, eu acho que a mãe é minha e depois eu tenho que sofrer uma angústia de perder aquele seio, né, aquela mãe, eu me sinto sozinho, mas é muito interessante porque a gente vê que
a parte psicodinâmica, né, a busca do desejo, a busca do prazer, de reviver esse circuito inicial, isso não muda, né? Essa é uma constante. O que a gente percebe é que, dependendo da geração, a expressão desse desejo, né, a busca desse desejo, ela vai vai mudando. Então, acho que em gerações passadas, esse prazer era expressado, revivido por posse, né? Até lembro de uma expressão antiga, né, que se dizia, não lembro o bocado, o pessoal fala, essa é um pessoal de posse, ou uma gente de posse, né? Que significava que eles tinham coisas, né? Então eles tinham, seria um status na sociedade, você queria aproximar de famílias de posse, né? E aí a gente vê, por exemplo, que hoje o homem mais rico do mundo, né, ele teve uma ideia, né, o Amazon, né, ele teve uma plataforma tecnológica e que chegou, acho que antes do divórcio dele, a 250 bilhões de dólares, né, de patrimônio. O Trump, que já era uma visão mais antiga de posse, né, que ele tem prédios, né, o patrimônio dele não chega a 3 bilhões de dólares. Então, você vê o que é a posse e a tecnologia, a ideia versus o físico, né, prédios, né? Isso é muito, muito interessante. E é uma revolução realmente que até a gente, falando um pouco, a gente denota a nossa cidade, né? Até eu comprei a semana passada, nós compramos um aparelho de leitura de cassete, e ainda existe para vender, porque a gente tem cassetes, né? Que antes de gravações eu não tinha como ler aquela tecnologia, então a gente tem cassete. Eu lembro de uma discussão há 10 anos atrás, 12, quando eu cheguei no Canadá com um advogado amigo nosso, a gente estava discutindo como ter um CD é muito melhor, porque o CD é seu, né? E aquelas tecnologias que estavam se iniciando, que não seria bom, porque aí teria um problema de copyright do autor da música, do filme, e hoje você nem fala mais isso, porque no Spotify você escolhe a música que você quer, né? Eu lembro eu comprando Blu-ray aqui, ficando super feliz que estava mais barato o Blu-ray, e hoje está abandonado o meu Blu-ray aí, porque eu já vou no Amazon Prime, eu vou no Netflix, etc. Ou seja, é uma geração do uso, né? É uma geração que o prazer dele está em não ter o carro, em ter o Pogo, né? Que é o carro que você pega, estaciona, joga ali, né? O Fábio deve ter vários aí na Europa também, elétrico agora, né? Você pega, faz a compra no supermercado e joga de volta o carro. Enfim, que agora voltou, estamos chegando no verão aqui, como chama esse elétrico que você anda por Barcelona, aqui por Edmonton, patinete, né, também, que você... Então, e aí, quer dizer, eu não tenho que ter a posse do carro, então por isso que eu estou desenvolvendo um carro que dirige sozinho, então eu quero que o carro me dirija, carro, venha me buscar no aeroporto, né? E aí o seu carro vai buscar no aeroporto. Se é que você não vai alugar esse carro, então não é nem seu e não tem nem motorista, porque eu não quero ter o trabalho de ter uma posse de uma carteira de habilitação. Então é muito interessante esse tema, né? Talvez a gente poderia, Fábio, passar a bola um pouco para você, falar eu fico me perguntando, será que as empresas veem isso como o uso e a posse também como uma oportunidade? E o que você acha, Fábio? Eu acho que sim. Eu acho que claramente algumas empresas, no primeiro momento, que estavam acostumadas a ter o conceito da posse, você mesmo disse, né? Por exemplo, a própria Amazon, né? Então, a Amazon ela começou vendendo livros através de forma digital, né? E hoje a Amazon ela acaba vendendo, um gigante em vendas mundial, e eles não têm nenhum ativo, nem nada do que eles estão vendendo, inclusive eles fabricam ou é deles, né? A Netflix, Spotify que você utilizou também, ou seja, a Netflix é a maior
veículo, né, locadora de filmes, né, e séries e etc e tal, e nenhum é produzido por ela, nenhum, ou seja, ela não tem nada no ativo, ela não tem mais o famoso blockbuster que a gente tinha, a fita cassete que a gente tinha que ir lá fisicamente alugar, se a gente não devolvesse no dia, eles cobravam uma multa gigante, etc e tal, né? Então, tudo isso, a própria Uber, né, a Cabify, ou seja, todo esse conceito, né, a Airbnb, né, que a gente conhece, ou seja, a Airbnb, ela comercializa espaços para você justamente poder viver por um dia ou por mais tempo, mas os imóveis não são deles, né? Ou seja, então todas essas grandes plataformas, elas acabam de alguma forma, né, se apoiando em uma posse de um terceiro, não a posse não é deles, né? Então eu acho que isso de alguma forma vai colocar, vai forçar, vai pressionar uma certa, vai provocar, vamos usar a palavra mais correta, vai provocar uma certa reflexão do modelo de negócio que as empresas têm atualmente, entendeu? E justamente repensar, eu deveria continuar com a posse ou eu deveria, pouco a pouco, entendeu? Partir para o uso, né? Algumas coisas provavelmente a gente não vai poder, não vai existir a possibilidade de você talvez abandonar, mas algumas coisas talvez você consiga trabalhar, né, em paralelo. E outras coisas, de repente, o uso vai ser o que vai ficar, né? Então, ou seja, a gente falava aqui um pouco de Airbnb e a gente eu vou trazer um pouco para o mundo, talvez o mundo financeiro, o mundo bancário, para dar um próprio exemplo, e depois eu posso até jogar a bola um pouco para vocês, para complementar a discussão, que é justamente, né, se eu não compro mais um imóvel, se eu não tenho mais a hipoteca, o crédito imobiliário desse imóvel, né, se eu só uso através da plataforma do Airbnb ou se eu alugo através da plataforma do Quinto Andar no Brasil, ou o que quer que seja, entendeu? Ou seja, eu não tenho mais a posse, eu tenho uma certa liberdade, eu tenho uma certa flexibilidade para poder, né, hoje está aqui, amanhã eu estou em Campinas com Bocato, depois amanhã eu estou com você no Canadá, em Edmonton, né? Ou seja, não tenho essa coisa me engessando, podemos dizer assim, no lugar onde eu estou, né? Mas ao mesmo tempo, entendeu? Isso para os bancos em algum momento, entendeu? Pode gerar uma certo prejuízo de valor com relação a toda a carteira hipotecária que, por exemplo, os bancos podem ter, né? É correto que alguém vai em algum momento tem que ser o proprietário desse imóvel, entendeu? Mas não necessariamente esse imóvel ele vai existir uma hipoteca, não necessariamente, né? Então, ou seja, essa relação, entendeu? Em algum momento ela vai acabar gerando um certo contraste e um desconforto em alguns mercados, até que ele busque, né, uma certa acomodação. Você sabe perfeitamente, aí a gente pode até passar para você, existem mercados onde, por exemplo, o próprio mercado nos Estados Unidos, no Canadá, onde você acaba fazendo uma avaliação dos indivíduos, avaliação creditícia, né, com base no score da pessoa. E uma coisa que a gente sabe perfeitamente que potencializa a calculadora de score é o mortgage, é a hipoteca, é o crédito hipotecário. Ou seja, o indivíduo que não tem, né, Evandro, a hipoteca, ou seja, que ele não tem mais a posse e que ele vai viver do uso simplesmente, como ele vai ser avaliado a partir de agora pelo mercado, pelos bancos, né? Ou mesmo como ele for fazer um crédito em alguma financeira, em algum outro lugar, que é uma pergunta super constante: qual é o seu capital, qual é o seu equity, né? Qual é o seu patrimônio? Você tem financiamento a longo prazo, você tem uma casa, você não tem? Essas perguntas são básicas, até porque esse tipo se você quer trabalhar, principalmente, aí entra num outro fator interessante, que é a informação, né? Trabalhar com a informação do indivíduo, se ele só tem o uso, entendeu? Que tipo de informação eu vou trabalhar? A informação somente do uso do consumo dele, mas não da posse dele. Então, a gente tem que depois repensar até que ponto a falta da posse pode impactar em alguma avaliação creditícia dele ou mesmo avaliação de perfil de consumo desse indivíduo, né? Não, e até é um problema sistêmico isso que você fala. Aqui no Canadá, os jovens, os milênios, estão decidindo não comprar casa, não ter hipoteca, então 35%. E aí o banco, ele perde a carteira hipotecária, o que inviabiliza financiamentos de outros negócios com maior risco. Então, sistemicamente, você perde a fonte de
de investimento, de risco que o banco tem, porque ele não tem o lastro hipotecário. E por algum motivo aqui, que até falam problemas de até lavagem de dinheiro internacional, está ficando cada vez mais difícil. Né? Agora você vai ter que dar 20% down payment para a hipoteca e tem que ter o credit record aí que você está falando superior. Então, aquele que já tinha dificuldade de ter uma hipoteca vai ter mais dificuldade de ter hipoteca, o banco vai ter uma carteira menor hipotecária com menos capacidade de financiar o resto da economia. Ou seja, a gente realmente vê uma mudança. Acho que aí que o Bocato poderia voltar um pouco para fazer essa diferença para nós, Bocato. O prazer está lá, o princípio está lá e o circuito da memória do primeiro objeto de prazer está lá. Agora, será que eu tenho um objeto positivo, um objeto negativo? Ou como é que funciona essa dinâmica aí? Então, a gente poderia fazer uma pergunta para essa sua colocação. Quem comanda a mente, né? Quem que é o cuidador da mente? Então, quem cuida de alguma coisa é quem cuida de um objeto, né? Objeto do desejo, vamos pensar, né? O desejo é a coisa mais importante para a humanidade, que é a partir do desejo que eu crio uma ilusão e vou, a partir da ilusão, concretizar alguma coisa. Então, quando a gente fala de grandes plataformas, o que importa é o seguinte: atrás tem uma pessoa, vocês já citaram pessoas nominalmente, né, que desejaram criar alguma coisa para que todo mundo pudesse usar, né? O Netflix, o Uber, a Amazon e assim vai. Então, essa é a primeira questão, né? Eu, como psicanalista organizacional, eu vou nas empresas, eu vejo claramente aqui no Brasil essa dificuldade, porque a posse daquele bem, daquele CNPJ, às vezes está num estado de confusão tão grande que a pessoa esquece que o cliente é que usa e traz a riqueza. Então, ninguém é dono de nada. Quem é dono de alguma coisa é o que vai trazer a riqueza para dentro de todos esses organismos que nós acabamos de falar. Então, a gente fica muito atento a essa questão do objeto, porque se percebemos que o objeto, né, ele está sendo usado para o prazer de um proprietário de uma empresa, prazer pessoal, ele está desviando dinheiro, né, do capital que tem que ser reinvestido em nova tecnologia, hoje principalmente na questão da inteligência das máquinas, né? Então, se não tem essa capacidade do objeto para o fluxo de conhecimento futuro, as pessoas vão ficar com a experiência do passado, ou seja, eu construí a riqueza daquele jeito e vou continuar construindo daquele jeito a riqueza futura. É isso que vai, a partir dessa pandemia, disseminar um grande volume de desaparecimento dos familiares, principalmente. Interessante, porque você disse o seguinte, que nós dissemos aqui nomes de pessoas que desenvolveram objetos de uso, Uber, Cabify, Amazon, né? No passado, as pessoas desenvolviam objetos de posse, né? Comprar algo, comprar o CD, comprar a casa, comprar o carro, né? Isso é muito interessante, porque, ou seja, o modelo de negócio agora é para o uso, né? E não para a posse, com raras exceções do caso da hipoteca, que a gente está falando do problema, né? Ou seja, essa geração ele precisa ter uma casa para viver, um teto, ele precisa ter um retirement, retirement. Um plano de pensão, né? Um plano de... né? Porque vai chegar uma hora que o corpo para, né? Ele precisa desse plano de pensão. Agora, da parte aí que você está falando, Bocato, da parte da empresa familiar, o empresário que pensava na empresa como posse, né? É a minha empresa,
ele talvez esteja perdendo, porque se ele pensar que ele usa e usufrui daquela empresa, então se ele tratar mal aquela empresa, ele perde o uso, né? Quando ele sentir que existem pessoas que podem substituí-lo, né, os herdeiros, no caso, aí com mais informação, ele pode sair do management da empresa e passar a utilizar como acionista, né, continuando a evolução da empresa. Talvez essa mentalidade posse e uso também auxilie na empresa familiar. Só queria também trazer um pouco, Fábio, se puder voltar para você. Você que tem um grande conhecimento nessa área bancária e internacionalmente, inclusive, você vê, e às vezes eu sinto que o banco me tratava como posse. Eu sou um cliente, ele me possuía, ele fazia o que eu quiser. E você vê essa diferença hoje, ou outras empresas estão vendo o cliente de forma diferente? Sem dúvida, principalmente primeiro com a globalização, né, que ajuda muito. Segundo, com a digitalização, né, com cada vez mais você tendo acessos a plataformas digitais, a produtos digitais, a uma oferta digital, né? Ou seja, esses dois fatores principalmente, né, eles contribuem para que a posse ela cada vez seja menor e para que, obviamente, para que essas empresas, por exemplo, o caso dos bancos, para que eles se esforcem um pouco mais em continuar mantendo você, entendeu? Dentro do que eles chamam de uma vinculação, né? De um processo de fidelização, né? Ou seja, é interessante você ter, né? As empresas querem, os bancos, os prestadores de serviço, quanto mais amplo for a proposta deles, obviamente que mais eles interessam que você seja, entendeu? Um cliente utilizando o máximo possível dessa diversidade de produtos e serviços que eles estão te oferecendo, né? Então, esses dois fatores colaboram muito. E agora a gente tem um fator que é principal, né? Que é justamente o fator o aspecto da inovação. Porque o aspecto da inovação agora, ele vem provocando, de alguma forma, justamente uma certa, não vou dizer uma ruptura, né? Mas ele vem causando um certo prejuízo naquele conceito da posse, né? Então, dentro do mundo, principalmente financeiro, que a gente pode chamar, que é a palavra que está mais de moda agora, dentro das fintechs, as fintechs elas vêm batendo muito nesse aspecto, elas vêm com uma proposta diferente, justamente para quebrar aquele conceito de posse que eu tinha. Então, você já pode, hoje em dia, fazer uma transferência eletrônica, uma troca de moedas de forma rápida, ágil, transparente, né? Sabendo qual é o preço, entendeu? Tanto de largada como de chegada, entendeu? Do produto financeiro que você está trabalhando. Então, tudo isso, em algum momento, entendeu? Colabora para que quem se julgava o dono, entendeu? Do cliente, o dono, né? O conceito do cliente, entendeu? Ele tem agora que repensar, porque a globalização ela não vem de hoje, ela já vem de algum tempo. A digitalização ela já vem acontecendo e agora o fator das fintechs, entendeu? Ela cada vez mais ela vai ter uma tendência aí, porque de verdade antes, entendeu? Se tornava até um fator complexo, né? Você, por exemplo, fazer uma transferência ou você assinar um documento no exterior, né? Isso passa muito com a gente, nós que moramos fora. Agora você já tem assinatura digital, entendeu? Agora você já tem a transferência. Se eu for fazer uma transferência para você, hoje não, obviamente a gente não está num dia útil, mas segunda-feira, se eu transferir dinheiro para você aqui da Europa de manhã, você à tarde já tem o dinheiro na sua conta, entendeu? Na minha moeda, você vai receber ele na tua moeda. Então, tudo isso vai, de alguma forma, vai provocando para que esse conceito ele venha, de alguma forma, ele tem que ser repensado, porque senão essas empresas vão sofrer, vão perder mercado, e se elas não tiverem uma visão a curto prazo e a médio prazo, essas empresas correm um sério risco, entendeu? De ou desaparecerem ou elas começarem a perder, entendeu? Valor de mercado e vão ter que, em algum momento, se reinventar, entendeu? Para continuar, para sua própria continuidade. Então, eu não tenho dúvida que esses três fatores que eu mencionei aqui, eles são fundamentais para qualquer plano estratégico hoje dentro de uma empresa, de um banco, o que quer que seja. Até de uma startup. E você tem algum exemplo claro que você conheça no setor, na área financeira, que trate o cliente não como posse, trate o funcionário não como posse?
Sim, a gente tem um exemplo clássico que eu acho que é que pode ser que muita gente aqui conheça, entendeu? A TransferWise é um exemplo, né? Ou seja, há 5 anos atrás, você falava TransferWise, soava como até uma palavra até dava medo, né? Então, hoje em dia, já tem uma capacidade, já tem um nome, já tem um branding, entendeu? De posicionamento, que não tenho dúvida, entendeu? Ele trabalha justamente, ele não tem a posse, ele não tem o cliente, entendeu? É usuário da sua plataforma, entendeu? De alguma forma, ele vem tentando oferecer um cartão de crédito, ele vem tentando oferecer uma conta multidivisa, ele vem tentando ampliar a oferta de valor para que ele, entendeu, tente te fidelizar em algumas outras necessidades que você precisa. Mas esse é um evento clássico, entendeu, que a gente tem a nível mundial, mais um exemplo, por exemplo, que a gente tem agora mesmo no Brasil, por exemplo, é a XP Investimento. Não tenho dúvida nenhuma que é uma oferta, essa empresa de investimento, ela vem, entendeu, justamente para romper esses estigmas, esses padrões de mercado, praticamente que o mercado bancário tinha no Brasil, né? E ele vem causando, de verdade, vem crescendo muito, tem um valor de mercado impressionante, né? Se a gente comparar, vem crescendo a carteira de clientes, o seu posicionamento, a marca e etc e tal. E essa semana a gente até viu na imprensa, na mídia, até um certo confronto entre eles em um banco grande, entendeu, no Brasil. Claramente são dois exemplos aterrissando para o mercado brasileiro e outro exemplo com uma perspectiva um pouco mais mundial. E a gente podia passar a tarde aqui comentando de outros, entendeu? Que, sem sombra de dúvida, existem muito mais. Tá, mas no caso, só rapidamente, se você puder, como que essa XP vê o cliente não posse e uso e como que vê o funcionário não posse e uso? Como você vê isso? Eles trabalham com um modelo de negócio onde a maioria são assessores financeiros que não são funcionários, né, da XP, na sua grande maioria, né, e eles fazem o trabalho de te assessorar financeiramente, de verdade, né, de entender o teu fluxo de caixa, entender tuas necessidades, entender a sua expectativa e perspectiva de investimento, né, e tentar te aconselhar. É muito parecido, essa figura tem nos Estados Unidos, no Canadá, existe essa figura, de tentar realmente, entendeu? Não somente trabalhar, entendeu? Com o teu investimento e falar, eu quero aqui, eu tenho 1 milhão para investir. Ótimo, não, mas entender por que você quer investir 1 milhão, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, é a curto prazo, a médio, a longo, qual é a sua expectativa que você tem. Ou seja, é um assessor financeiro de verdade, ele vai tentar entender, entendeu? Essa relação necessidade, essa relação perspectiva que você tem, expectativa, e mais importante, entendeu? E saber o que cabe de verdade dentro do teu orçamento, o que de verdade você pode fazer ou não pode fazer, entendeu? E buscar as melhores alternativas de financiamento, as melhores alternativas de investimento. Basicamente é isso que eles fazem, entendeu? Te aconselhando, tá? E obviamente aí, com base nisso, entendeu? Ele vai ganhar uma certa, digamos assim, a sua rentabilidade vai se transformar na comissão dele. Ou seja, o funcionário empregado já não é empregado, ele é um empreendedor, ele é um empresário que é um parceiro do banco, e aí o cliente ele tem o benefício de ter uma melhor assessoria, até um ganho a longo prazo, uma alfabetização financeira aí, até no caso, né? Então todo mundo ganha, né? Essa XP, o parceiro e o cliente. Né? Muito bom. O Bocato, você quer fechar? Eu queria, então, fechar com a seguinte colocação, que me parece que o que nós discutimos o tempo todo é o objeto e a relação de uso do objeto. É isso que nós estamos discutindo. Então, por exemplo, vamos pensar nessa questão última aí do fato. Qual é o objeto? O objeto é o dinheiro de alguém que precisa render riquezas. Então, o objeto é dinheiro, a relação de uso, né, é que vem uma pessoa de fora fazer uma orientação. Então, a relação de uso com o dinheiro não ficou na posse do dono do dinheiro, mas sim em alguém que é especialista para ajudar. Se a gente fizer isso o tempo todo, né, então vamos voltar lá para finalizar. Se aquele seio da mãe ou do cuidador, aquela base alimentadora
de início de vida for olhado como alguém que, particularmente, durante muito tempo, pode ajudar no crescimento, a relação de uso da pessoa que deu aquele bem por algum tempo, para que a necessidade fosse suprida, essa é uma parceria do tempo e para a vida toda. Excelente, excelente. Muito bom. Muito bom. Então, fechamos. Uma boa tarde para o... E até a próxima. Até a próxima. Bom dia de manhã aí para vocês, vai? E aqui estamos às 15 horas no Brasil. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.